Eu quero começar dizendo a Vossa Excelência, ministro Jorge Messias, que apesar da Constituição nos assegurar o sigilo do voto, até numa perspectiva de que não haja retaliações futuras em cargos como que Vossa Excelência vai ocupar ou pretende ocupar, como Vossa Excelência sabe, eu abri mão dessa condição e tenho declarado publicamente que não votarei em Vossa Excelência. Mas, para que não pareça uma birra, nem tampouco uma questão estritamente política, partidária, eu vou usar o tempo que disponho para dizer a Vossa Excelência por que não farei. Eu acredito, eminente convidado e sabatinado, que nós somos o conjunto das nossas ações, como nos comportamos, de que forma nos expressamos publicamente, como registramos as nossas posições ao longo da nossa vida. E Vossa Excelência tem uma vida, e tem uma vida pública, né? Não é uma vida privada. E eu não vou voltar no tempo, eu vou falar apenas dos últimos 3 anos. Vossa Excelência afirma, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é a instituição central do nosso arranjo democrático. Permita-me humildemente discordar. O Supremo Tribunal Federal é um dos 3 poderes da República. E veja, essa diferença ela é fulcral na nossa argumentação. O Supremo Tribunal Federal tem, infelizmente, desbordado a lei, relativizado a Constituição e aplicado de uma forma absolutamente corriqueira o que eu denomino de jurisprudências de exceção. Não é por acaso que hoje a sociedade, de uma maneira quase que majoritária, desacredita do judiciário a partir da sua mais alta corte, né, pela partidarização, etc. Vossa Excelência faz uma tese de doutorado e houve uma pergunta ou perguntas feitas pelo senador Moro e com muita propriedade foi colocado que há uma distância, né, da questão fática de uma tese de doutorado porque é uma tese acadêmica, né, onde se coloca uma situação em função da resposta necessária para se graduar, no caso, como doutor. Mas Vossa Excelência afirma, e certamente acredita nisso, que gostando-se ou não da judicialização e do ativismo judicial, sabemos que são parte da institucionalidade brasileira pós-88. Me desculpe, eu não aceito que se banalize esse tipo de situação. Isso faz mal à democracia brasileira. Eu acho que esse tipo de afirmação é como se nós achássemos que a sociedade, a democracia está doente e tem que ficar doente, não vamos aplicar remédios. Não, é necessário remediarmos essa situação. Vossa Excelência fala a respeito da heróica atuação do STF e do TSE diante de ameaças, e que o STF é o defensor da democracia. Não! Quem defende a democracia brasileira é o povo brasileiro, são as instituições como um todo, e não uma única instituição, e nem existe super-homens. Não existem heróis que, travestidos de uma autoridade fortuita que lhe é colocada sobre os ombros, usa essa autoridade, inclusive, para, de forma absoluta, né, a ultrapassar o limite da lei. Aliás, essa questão dos inquéritos intermináveis é uma pergunta que eu farei a Vossa Excelência ao final, né, e que caracteriza muito essa situação que falei anteriormente. Vossa Excelência, na sua fala sobre os excessos da Lava Toga, mas Vossa Excelência concluiu sua tese em 2024, e naquela oportunidade nós já tínhamos, por exemplo, notícias da Vaza Toga, onde o eminente ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vazaram conversas do seu juiz auxiliar, o senhor Ayrton, se eu não estou enganado, com o Tagliaferro, onde ele propõe que haja, deixa eu ver aqui a utilização, criatividade para se colocar provas contra uma revista ou contra um adversário político. Eu tive o cuidado de representar junto ao CNJ. O CNJ me respondeu que eram conversas normais entre servidores públicos. Vossa Excelência falou aí sobre liberdade, repetiu esse termo em diversas oportunidades. Mas Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2023, né, criando o Ministério da Verdade.
criando uma instituição, um arranjo interno que se presta a fazer literalmente a censura de opositores do governo. E digo isso, né? Aqui está, ó, as redes sociais, né, a detratores do governo, aqueles que utilizam a crítica legítima para fiscalizar o governo de ocasião. Vossa Excelência, na sua tese, fala de golpe, de ultraliberalismo. Eu queria entender o que é ultraliberalismo. Me parece mais um jargão, uma palavra que é colocada entre iniciados, que tanto o Temer como o Bolsonaro são ultraliberais, que a reforma da Previdência é draconiana, que a agenda econômica de Bolsonaro instituiu garantias legais aos capitalistas. Me parece um jargão utilizado, né, antes que era do Muro de Berlim, na década de 80. Né? Então, eu fico preocupado, porque Vossa Excelência vai estar no Supremo Tribunal Federal, ou pretende estar, julgando temas importantes, e a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, que está ultrapassado, bizarro, tacanho, já se perdeu no tempo. Aliás, o governo que Vossa Excelência fez parte foi o governo que proporcionou o maior lucro aos bancos que ele diz combater na história. Nunca banco ganhou tanto dinheiro, nunca o capitalismo foi tão beneficiado como no governo que Vossa Excelência faz parte. Vossa Excelência, como AGU, fala que sem justiça não há liberdade. Concordo. E sem liberdade não há justiça. Então, na hora em que se cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, há uma questão antagônica em relação a esse processo. E há casos assim, eu diria, muito importantes que precisam ser colocados, como o pedido de Érica Hilton, a AGU pede censura no X sobre misoginia, sobre essa questão do Brasil paralelo, que se faz uma crítica a uma determinada lei e é pedida a retirada desse material. A AGU faz censura silenciosa às redes, ou seja, várias Big Tech estão recebendo orientação para retirar conteúdo das suas páginas. E eu, senhor ministro, fiz várias representações para essa entidade para verificar se ela realmente era partidária, se era idônea. Inclusive, representei contra o presidente Lula quando ele afirma: eu volto à presidência em 2023 e encontro 33 milhões de pessoas passando fome. Ó, mentira e PT está no DNA. Mas aí eu entreguei uma representação para Vossa Excelência arquivou contra o fake news claro do presidente Lula, entre outros tantos aqui, para testar essa idoneidade desse órgão. Né? Depois, Vossa Excelência propõe e dá um parecer contra a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso é na contramão do que é liberdade de expressão, porque o artigo 19, que foi declarado, ou se tentou dar a inconstitucionalidade do artigo 19, dizia que para você tirar algum conteúdo tinha que haver ação do judiciário, ampla defesa. E Vossa Excelência propôs que de fato era inconstitucional e defendeu, inclusive, a cassação da Jovem Pan, de um órgão de comunicação. Vossa Excelência fez um Twitter onde Vossa Excelência diz: determinei que a Procuradoria-Geral da União apresente ainda hoje nova manifestação mediante ao qual declara expressamente o ingresso da União no polo ativo da demanda, ao lado do Ministério Público Federal. Não toleraremos ataques à democracia, razão pelo qual estaremos ao lado do Ministério Público Federal para apurar a conduta da concessionária da Radiodifusão. Vossa Excelência está propondo aqui tirar do ar uma emissora de TV, de rádio, de comunicação. Né? Mais adiante, Vossa Excelência recuou e saiu do polo ativo, mas fez o ato. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, quando fez, o fez de maneira absolutamente consciente. Né? A AGU revoga a portaria que regulamentava o uso de precatórios para pagamento de entidades e órgãos federais. Vossa Excelência, através de um ato de portaria, Vossa Excelência que respeita a lei, a Constituição, uma portaria de Vossa Excelência sobrestou a aplicação de uma ação constitucional. A hierarquia das leis está na contramão do que Vossa Excelência fez. Depois que a Vossa Excelência, por uma portaria, afrontou o Congresso Nacional, né? Vossa Excelência voltou atrás, né? Pediu que houvesse a constitucionalidade da inconstitucionalidade da emenda dos precatórios, mas Vossa Excelência, a princípio, passou por cima dessa situação. A questão do decreto do IOF, nós sabemos que o IOF é um imposto
é um imposto regulatório. E o próprio ministro da Fazenda fala que era arrecadatório. Vossa Excelência é advogado da União, ou seja, de todos os 3 poderes, mas Vossa Excelência pediu a inconstitucionalidade. E, por fim, a questão que Vossa Excelência coloca aqui, que eu já estou extrapolando o tempo, que eu busquei aqui e achei interessante. Vossa Excelência que se coloca com princípios religiosos, eu não posso dizer ao contrário. Vossa Excelência é uma pessoa das suas convicções, mas Vossa Excelência cita um trecho do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, onde fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Vossa Excelência deu uma declaração dizendo que é inconstitucional e uma agressão à população brasileira falar de anistia. Vossa Excelência chamou todos aqueles que estavam naquela praça de golpistas. Vossa Excelência teve uma posição intransigente e nada cristã. Senador Rogério, o tempo de Vossa Excelência já esgotou. Tudo bem, eu peço apenas um minuto para concluir. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Todos os outros senadores respeitaram o tempo, senador. Tudo bem, mas como tiveram outros que me deram um espaçozinho, um minuto só para concluir. Senador Rogério. Por fim, para concluir. Pois não, peço a Vossa Excelência a conclusão. Eu vou concluir. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu ouvi Vossa Excelência atentamente e com todo respeito fiz as minhas arguições, ele disse os motivos pelo qual não votarei em Vossa Excelência, não votei, já votei, né? É que eu vou fazer uma única pergunta a Vossa Excelência, usando aqui a benevolência do nosso presidente. O Supremo Tribunal Federal, há mais de 7 anos abriu um inquérito, Esse inquérito é interminável, senhor presidente. Esse inquérito é uma afronta à lei, é uma afronta à Constituição. Esse inquérito é um instrumento de coação, é um instrumento de chantagem à sociedade brasileira. É um inquérito que não termina nunca. Eu queria saber de Vossa Excelência qual é a posição que Vossa Excelência tem em relação a esses inquéritos intermináveis que entregou a um ministro do STF a condição de xerife do Brasil.